Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um pisciano que tem ascendente em touro e tem lua em câncer. Bom, começar falando pelo signo de peixes, né? O signo de peixes representa o último signo do zodíaco. Ele representa a espiritualidade, representa a conexão com o mundo espiritual, representa tranquilidade. Normalmente as pessoas associam aos piscianos um pouco de lerdeza quando eles falam sobre eles, mas isso acontece porque normalmente o pisciano ele vive no mundo próprio dele, assim, o consciente dele, o subconsciente dele atua muito, muito forte, então muitas vezes ele tá com você ali no corpo físico, assim, o corpo físico tá ali, mas a cabeça dele tá viajando por pensamentos, enfim, por várias coisas. Bom, além disso, o peixes também são pessoas que normalmente são mais calmas, tirando algumas, se tiver alguma coisa no mapa que possa alterar isso, normalmente acontece, mas assim, de uma forma geral, são pessoas mais calmas, que é bem diferente assim, de pessoas do signo de Áries, normalmente. Então o pisciano ele é mais calmo, ele tende a entender mais as outras pessoas, quando ele está bem trabalhado, o signo está bem trabalhado, ele tende a ser muito empático nas coisas. E, bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o Sol, o ascendente dele, que é em touro. Bom, o ascendente em touro, pro caso do peixes, ele tem uma questão de trazer um pouco de questões materiais para esse pisciano, que normalmente o pisciano não é tão ligado às coisas materiais. Então, a aparência dele física também tende a ser mais de um porte maior, assim, são pessoas com os ossos maiores, que tem um porte físico maior, tem mais facilidade para acumular gordura, principalmente na região da barriga e tudo mais. Tem um pouco também de cabeça dura, mas são muito calmos também, porque o touro traz essa questão de calma. Então, assim, ele é um pisciano que, num momento normal da vida, ele é muito calmo, tende a ter olhos grandes também, mãos mais redondas, com um toque muito macio na hora de encostar nas pessoas, assim, um toque leve. Tem a pele normalmente muito doce também, com cheiro doce e com um toque mais suave. Bom, além disso, ele tem lua em câncer, né? Essa lua em câncer, o que ela traz? Ela traz para esse peixes uma sensibilidade muito grande e às vezes até uma dificuldade de soltar de sentimentos antigos. Então, assim, quando ele se agarra a alguma coisa de forma sentimental, os sentimentos tendem a fazer com que esse pisciano ele se ligue muito àquela pessoa, àquela coisa, e aí ele tem dificuldades para deixar ir quando chegar o momento de deixar ir, né? Ele tende a se apegar muito. E ele sofre muito também, porque piscianos normalmente eles não costumam falar muito o que eles sentem por medo de machucar a outra pessoa, então eles deixam na própria cabeça dele para resolver. E aí quando vem uma lua em câncer, ele tem mais dificuldade ainda de colocar isso para fora, por medo de machucar o outro. Então isso pode gerar um acúmulo de sentimentos negativos às vezes. E isso faz muito mal para signos de água, principalmente signos de água que tem lua em água também, que é este caso, que é peixes, né, que é signo de água, e câncer também, que é o signo de água. Bom, continuando. O Mercúrio dele está em aquário. O Mercúrio em aquário, para alguém que é de peixes, tende a fazer com que a comunicação seja muito tranquila, ao mesmo tempo que ele deve ser uma pessoa muito inteligente. Para conhecimentos e tudo mais, ele costuma ir a fundo no conhecimento. Então, se ele pegar alguma coisa para estudar, ele gosta de ir até o final da ideia daquele conceito. Não é aquela pessoa que gosta de manter a superficialidade e tudo mais. Não que ser superficial é ruim, nem a profundidade é boa também, não estou dizendo isso. Mas é que essa pessoa em especial, ela tende a se aprofundar mais nos conhecimentos, ao invés de ter muitos conhecimentos diferentes. Então, por exemplo, uma profissão que ele goste muito e que atue, ele tende a conhecer minimamente os detalhes daquela profissão, daquela situação que ele se encontra, daquele conhecimento, ao invés de conhecer sobre várias coisas diferentes.
Bom, ele tem Vênus em Aquário. Vênus em Aquário, e agora já passando para o lado dos sentimentos, no sentido mais amoroso, né? A Vênus dele estando em Aquário, quer dizer muito que ele é uma pessoa que ele gosta de deixar o parceiro livre, assim, ele não tende a aprender, a fazer, criar regras e instruções para o outro seguir, ele tende a ser mais fluido nas questões amorosas. Então o parceiro tende a ter mais liberdade na forma de agir, sem que ele tenha que ficar muito manipulando, ele tende a ser mais livre, como se ele entendesse muito o outro parceiro. Então, assim, digamos que ele tem algum problema, alguma desavença, ele tende a se colocar no lugar do outro e, às vezes, até se colocar como errado na situação, mesmo ele não sendo errado. Ele fala, não, peraí, eu posso ver de uma forma diferente, eu posso tentar ver onde é que eu posso mudar aqui. E às vezes nem é ele que tem que mudar, né? Mas isso tem que ser trabalhado, porque às vezes as pessoas fazem muito jogos sentimentais e tudo mais, e às vezes o pisciano sofre. Não que o pisciano também não saiba fazer jogos sentimentais, né? Mas acho que de tanto sofrer ele acaba acostumando com isso, aprendendo a fazer. Bom, continuando, na questão ainda amorosa. Ele tem o descendente em Escorpião, ou seja, ele é uma pessoa muito... Vamos do começo, então. Ele é uma pessoa muito tranquilo no relacionamento, ele deixa fluir, ele não é aquela pessoa que prende ninguém, ele tende a ser mais tranquilo, mais liberal. Ao mesmo tempo que o parceiro ideal para essa pessoa de peixes tende a ser uma pessoa mais intensa. Então ele gosta de pessoas intensas, que se entreguem, que tenham uma sexualidade forte, que tenham uma sensualidade talvez, que tenha muita vontade quando quer alguma coisa, assim, mostre muita vontade, se entregue por inteiro, sejam pessoas que o olhar seja muito forte, o olhar tem que ser marcante, assim, naquele olhar que você é aquele tipo de pessoa que olha pra você perde o ar, assim. Essa pessoa de peixes prefere esse tipo de pessoa. E tem uma coisa também. À medida que ele encontra essa pessoa com essas características, ele tende a resolver problemas, problemas no sentido de que essa pessoa aqui de peixes, ela tem uma dificuldade em dar valor às coisas. Então, ela pode ser aquela pessoa que acumula as coisas. Então, viu uma coisa legal, ela compra. Viu outra coisa legal, ela compra. E aí vai comprando. E aí, às vezes, ela vai guardando aquilo e ela não tem a tranquilidade ou a capacidade de dar valor àquilo. Quando eu digo dar valor, é no sentido de utilizar aquela coisa que ele comprou. Então, vamos dizer, por exemplo, ele viu uma roupa muito bonita. Vai lá, compra. Às vezes usa uma, duas vezes e guarda. Ele tende a ser assim, ao invés de usar essa roupa até ela acabar, até rasgar e tudo mais. Bom, continuando, ele tem Marte em Leão. Marte em Leão é uma característica muito interessante, porque é um signo de fogo, então está bem aspectado, né, digamos assim. Diante de discussões, de conflitos, ele tende a tomar a frente das situações, tende a tentar resolvê-las, tende a também querer comandar as pessoas que estão ao redor. Então, assim, se ele tá com um problema no trabalho, por exemplo, e ele sabe a solução daquilo ali, ele tende a ser aquela pessoa que passa na frente das outras e tenta organizar para que todo mundo tenha a capacidade de resolver. Então, ele essa capacidade de passar na frente, de tomar atitude, de resolver as coisas. Só que no caso dele tá retrógrado. Isso quer dizer o quê? Que ele tem dificuldade para agir assim. Então, assim, ele pode muitas vezes saber como resolver, querer resolver, ter tudo resolvido na cabeça dele, em como fazer para que as pessoas também encontrem uma solução daquele problema, só que ele não faz. E aí ele não faz e ele vai acumulando aquilo ali na cabeça dele. Quando ele percebe, já está tão acumulado, tão salvo na memória, que às vezes ele se irrita com situações parecidas, ele não sabe por que ele se irrita, e aquilo está lá na memória dele, lá no fundo da memória. Então, assim, ele está irritado, ele não sabe o porquê ele está irritado, e se ele parasse talvez para pensar, assim, que levaria algum tempo, ele perceberia que é isso. Bom, continuando,
ele tem Júpiter em Sagitário, ou seja, expansão na área de conhecimentos novos, de viagens, de gostar de sair, gostar de estar com os amigos, expansão nas questões de filosofia mesmo, de buscar conhecimentos novos, de se ligar com as pessoas, de às vezes até expor o que ele descobriu, o que ele conheceu. Tem uma facilidade muito grande para expor o que ele conheceu. Saturno dele está em Peixes. Saturno em Peixes normalmente representa dificuldades em ter fé. E quando eu digo fé, não é só na questão religiosa. É também na questão religiosa, também em questões de saber no que ele crê. E, além disso, tem essa dificuldade, então assim, ele veio para trabalhar isso, até os 30 anos é bom resolver isso logo, saber no que crê, por que crê, em que caminho vai e tudo mais. Porque depois de um determinado momento, o Saturno começa a cobrar aquilo ali. Por volta dos 30 anos, até os 30 anos, se não tiver resolvido, o Saturno vem forte e fala, ó, se você não resolveu essas coisas daqui pra frente, até aqui, daqui pra frente eu vou começar a agir mais forte. Vou começar a te empurrar para você conseguir resolver aquilo que eu te pedi para resolver. Bom, eu vou falar um pouco da questão financeira para ele, como é que é agora. A financeira começando pelo trabalho, né? O trabalho, a parte do trabalho dele tem a ver com lidar com tecnologia, lidar com muitas pessoas, tem facilidade com lidar com tecnologia, com aprender coisas sobre tecnologia, com falar com pessoas, com se comunicar com multidões não necessariamente 1000 pessoas, né? Quando eu digo multidões, eu vou reformular, na verdade, com grupos maiores. Então, apresentações, ele pode ter uma facilidade. Pode ter um pouco de problema, já que o Marte dele está em retrógrado e está em Leão, então ele pode ter um pouco de problema nesse sentido. E o Marte estando retrógrado na posição que ele está aqui, também simboliza que ele pode ter problemas familiares. Então, discussões na família, pode ter tido muitas discussões na família, pessoas que querem usar do brilho dele, do que ele conquistou, para poder se aproveitar dele. E muitas vezes isso pode dar certas intrigas à família. E aí, continuando na questão do trabalho, a gente tem a comunicação, é o principal meio que essa pessoa tem de conseguir acumular coisas. Como assim? Conseguir dinheiro, conseguir produtos, bens materiais de uma forma geral. Ele tende a conseguir à medida que ele se comunica melhor, à medida que ele expõe melhor o que ele pensa, o que ele sente e tudo mais. O dinheiro tende a vir para ele. Agora, voltando vamos falar um pouco da parte da família para finalizar. A questão familiar dele, como eu disse, está com problema, então pode ser que tenha muitas discussões familiares, problemas familiares. Continuando na parte de família, agora um pouco de amigos também. A questão de amigos dele tende a ser muito profunda, e também os amigos dele que têm uma espiritualidade mais avançada, ele tende a se aproximar mais dos que têm uma espiritualidade um pouco menos desenvolvida. Espiritualidade tem a ver com religião e tudo mais, então é muito tranquilo. Uma coisa, a parte racional dele e a parte os sentimentos dele está muito bem aspectada. Eu fiz 3 mapas até agora, esse sendo o terceiro, esse é o único até agora, foi o primeiro na verdade, que tem esse aspecto positivo, ou seja, a razão se concilia muito bem com a emoção. Entendeu? Então, assim, a forma como ele se expressa, a forma como ele pensa, a forma como ele decide as coisas, está muito bem aspectada com a parte dos sentimentos dele, com a parte sentimental da personalidade dele. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, me mandem mensagem. E esse pisciano, quando eu postar pra ele, qualquer coisa ele pode me mandar mensagem também, que a gente resolve, tá bom? E aí eu explico mais coisas, se forem o caso. E é isso, beijos e tchau pra vocês.